Diagnóstico errado, mentalidade disfuncional e uma permanência num projeto de poder. O resultado é uma deterioração do poder de compra e a inflação, consequência que todos nós pagamos por uma economia centralizada com uma mentalidade completamente antiquada. Será que esse é o caminho inevitável para o Brasil? Há perspectivas de mudança? Oportunidades? É isso que a gente vai analisar nesse vídeo. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Em um evento ontem do BTG, um dos gestores da Legacy fez uma comparação que me pareceu perfeita. O Brasil parece um macaco num Airbus apertando todos os botões, ou seja, vê a popularidade do governo em queda e não vê saída. E para isso, fica recorrendo a medidas populistas, a chamada heterodoxia na economia que nunca deu certo. Pode produzir uma expansão no curtíssimo prazo, só que nós já não estamos mais no curto prazo. E as consequências estão chegando e é por isso que a gente vê a popularidade do governo não caindo, mas desabando. No meu entender, já deveria estar ou sempre ter sido próxima de zero. Afinal de contas, sempre foi uma grande mentira e uma manipulação. Mas nada como o tempo para mostrar a verdade a grande parte das pessoas. E graças à informação descentralizada, que é justamente por isso que eles querem evitar canais que falem ao contrário ou que coloquem as ideias verdadeiras na cabeça das pessoas. Hoje saiu uma pesquisa da Quest novamente mostrando que a desaprovação de Lula supera 60% em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a aprovação desaba em Pernambuco e na Bahia, que isso surpreende muito. No Paraná, desaprovação de 68%. No Rio Grande do Sul, desaprovação de 66%. Em Goiás, desaprovação de 70%. E onde chama muita atenção são em redutos eleitorais históricos do PT. A desaprovação na Bahia, por exemplo, superou 50%. Cresceu 18 pontos. A desaprovação, 51%, já é a maior do que a aprovação do próprio governo. Em Pernambuco, também a queda de apoio ao governo foi de 17 pontos percentuais, atingindo também metade dos pernambucanos que não aprovam esse governo. E fica muito claro por quê. A verdade sempre aparece e é ela que bate a porta das pessoas. Vamos lembrar então um contexto histórico rapidamente para mostrar como o governo vem recorrendo a mais populismo e, portanto, não há perspectiva no curto prazo de mudança. Muito pelo contrário, o governo acelera, mas isso também traz algumas oportunidades que analisaremos aqui no final. Vamos lembrar que o governo, quando entrou, acabou com a regra do teto de gastos, que permitia que os gastos do governo no ano subsequente fosse igual ao do ano anterior, corrigido apenas pela inflação. Veio o novo arcabouço, em que o governo permitiu aumento de gastos reais, ou seja, acima da inflação, até 2,5% acima da inflação, fazendo com que os gastos crescessem, obviamente, mais do que a receita. E olha que eles incrementaram a receita, que bate recorde, tomando dinheiro forçado da população através dos impostos. Mesmo assim, o gasto real cresceu 12% no ano passado. E assim, o déficit público, a diferença entre o que o país arrecada e o que o país gasta,
não para de bater recordes, mais de 1 trilhão e 100 bilhões de déficit nominal, por volta de 10% do PIB, incluindo os juros na conta. Países em guerra possuem mais ou menos déficits como esse. Inclusive, nesse arcabouço criado, o próprio governo mudou a regra ao longo do período por 2 vezes porque ele não conseguia atingir a meta do arcabouço que ele mesmo desenhou. Desenha uma regra, não consegue cumprir a regra e aí altera a regra. Mesmo assim, no ano passado, não conseguiu atingir a mesma, que permitia um déficit de até 0,25% do PIB, depois de ter alterado a própria regra 2 vezes, e o déficit no Brasil foi de 0,9%. Isso, o déficit incluído no arcabouço fiscal. E aqui começam os grandes problemas, onde acelerou esse processo de populismo nessa semana, que é a origem do problema. E o governo acelera aquilo que é a origem do problema para tentar trazer a solução, para ganhar popularidade novamente, mas ele não consegue entender que as suas ideias são disfuncionais e acabam por acelerar a inflação, especialmente dos alimentos, que é justamente a origem dessa queda brutal da aprovação desse governo. Dentro do arcabouço fiscal entram apenas os gastos primários. Só que o governo consegue encontrar artimanhas, assim como a Dilma encontrou, as pedaladas fiscais, em que ele coloca um gasto que deveria ser como primário pela regra, coloca como despesa financeira, fazendo com que esses gastos não entrem na conta do orçamento fiscal. Marcos Mendes, um economista que participou da regra do teto de gastos, da criação dessa regra, fez já uma matéria interessante no Brasil Journal mostrando os chamados gastos parafiscais, as formas com que o governo vem encontrando para tirar gastos que deveriam ser primários e colocar como despesa financeira e assim não entram na conta do arcabouço, mas incrementa a dívida do país. É mais ou menos como você gastar no cartão de crédito e dizer que não está entrando no seu endividamento. Depois eu olho o cartão de crédito porque ele vence daqui a 30 dias. E ele dá vários exemplos. Por exemplo, foi criado um fundo privado para abastecer com dinheiro que seria destinado e foi destinado ao programa Pé de Meia, só que ele foi abastecido com alguns bilhões de reais ainda em 2023, quando não estava em vigência a regra do arcabouço fiscal. Criou déficit, colocou bilhões nesse fundo e, portanto, não entrou na conta do arcabouço. Mas o déficit está lá, levando à desvalorização da moeda, que traz inflação. Outro ponto importante mencionado por Marcos Mendes foi aqueles fundos carimbados, ou seja, alguns fundos privados têm um recurso depositado que tem uma origem já carimbada, um destino obrigatório por lei. Muitas vezes sobra dinheiro nesses fundos e o governo, vira e mexe, cria uma medida provisória para pagar a dívida do governo e diminuir essa dívida com esse dinheiro. E esse governo, além de fazer isso, o que ele está fazendo é pegar esse dinheiro que sobra e destinar ao BNDES como despesa financeira. O BNDES, através de juros abaixo de mercado, empresta esse dinheiro que é injetado na economia, que acaba turbinando a demanda, sem um incremento da oferta, mais inflação, gasto acontece, mas não entra no orçamento. Mais uma pedalada fiscal. O Fundo Clima também é citado por Marcos Mendes da mesma maneira. O governo vem a público, diz que está captando títulos verdes, que está preocupado com o meio ambiente e usa esse dinheiro como crédito subsidiado, taxa de juros menores do que as praticadas de mercados, para injetar dinheiro na economia. E, inclusive, o Tribunal de Contas da União vem alertando o próprio governo que ele vem fazendo gastos de maneira equivocadas que poderiam caracterizar como pedaladas fiscais, como por exemplo nesse caso do benefício de prestação continuada, que o governo pagou 5 bilhões de reais indevidamente. Esses gastos parafiscais que acabamos de mencionar podem superar 100 bilhões de reais, segundo o próprio Marcos Mendes. Ou seja, o déficit de 0,9, que está incluído no arcabouço com essas artimanhas, poderia superar mais de 2% do PIB brasileiro. Quando, para termos uma estabilidade da dívida e trazer o real para um patamar aceitável, o Brasil precisaria produzir superávit por volta de 2% do PIB. Ou seja, ter sobra, gastar menos do que arrecada, algo em torno de 200, 300 bilhões de reais. E o que nós estamos fazendo é produzindo déficit da ordem de 2% do PIB. E nessa semana, em meio a essa queda brusca da popularidade, o governo vem a público e solta as suas asneiras,
que chegam a doer o ouvido. O Lula, por exemplo, falou que a macroeconomia é uma tremenda bobagem e que a microeconomia que salvará o país. Escute aí. Esse país não tem volta. E não acredite nessa bobagem da macroeconomia. A economia não vai crescer, a economia não vai crescer. Deixa a bola rolar. Nós entramos no governo, a economia cresceu 0,8%. Cresceu 3,2%. O ano passado ia crescer 1,5%. Vai crescer 3,8%. E pode se preparar que vai crescer mais agora. Pode se preparar. É importante lembrar que quando eu deixei a presidência, a economia crescia 7,5%. De lá para cá, ela nunca mais cresceu acima de 3%. Precisou nós voltarmos para crescer acima de 3% e gerar mais emprego. Porque o que faz a economia girar não é apenas o dinheiro que a gente empresta para os empresários, não é apenas a quantidade de bilhões que a gente anuncia, é a quantidade de milhões que roda junto ao povo mais humilde. O que roda, o dinheiro que circula na mão do povo. O povo, quando pega R$1.000, ele não vai comprar dólar. Ele não vai depositar no banco. Ele vai comprar o que comer, vai comprar o que vestir, vai comprar o que calçar. Ele vai melhorar a vida da tua família. O dinheiro começa a circular, o comércio cresce, o comércio compra, a indústria produz mais, gera mais emprego, mais comércio, mais salário. É esse país que nós vamos construir. Olhe para a microeconomia desse país, sem desprezar a macro. Mas é na microeconomia que a gente vai salvar esse país. Eu quero pouco dinheiro na mão de muitos e não muito dinheiro na mão de poucos. É isso que eu quero para esse país. Vamos lembrar que é o mesmo Lula que fala que nunca leu um livro, porque ele tem preguiça. Portanto, esse é o sujeito que fala que a macroeconomia é uma grande bobagem. A macroeconomia é aquela parte da economia que estuda a taxa de juros, inflação, desemprego, renda. Se tudo isso é uma grande bobagem, que é verdade para o Lula? Nada. Em uma vida feita de mentiras, em que a verdade começa a aparecer, a gente tem que começar a entrar por aqui e sair por aqui e que essa desaprovação atinja níveis muito mais altos, que é justamente o que ele merece. Em meio a populismos anunciados essa semana, que potencializa ainda mais a inflação, como falamos, o governo chega a cogitar, logo depois recuou, ontem, ou seja, na terça-feira, frear a exportação de alimentos, ou seja, colocar cotas de exportação. E, inclusive, colocar impostos em determinados alimentos para serem exportados para que tenha um desincentivo na exportação e que ele seja ofertado internamente e o preço caia. Isso mostra uma total desconexão da realidade, do histórico de economias que praticaram essas medidas heterodoxas e que nunca funcionaram e, pelo contrário, acabam ativando ainda mais a inflação. A origem da mesma, da alta dos preços, é a desvalorização da moeda decorrente de gastos exacerbados do governo, que gasta muito mais do que arrecada, o endividamento não para de crescer, a moeda perde valor porque a confiança no país cai, as taxas de juros precisam subir para conter a inflação e, com isso, os preços sobem. A moeda perde valor, os preços são mais altos graças ao governo que gasta muito mais do que arrecada. Portanto, essas medidas de colocar cotas de exportação, taxar exportação, nunca funcionou. Mas mesmo assim, percebemos que passa pela cabeça do presidente esse tipo de ação. É uma aberração. Portanto, enquanto o governo anuncia medidas para turbinar o consumo no curto prazo, vamos lembrar que ele fala que o dinheiro tem que estar na mão do pobre, tem que estar circulando. Essa é a grande parte da origem da inflação, porque o governo turbina no curto prazo, se endividando, injetando dinheiro na economia, aumentando o poder de consumo no curto prazo, sem aumentar a produtividade da economia. Portanto, a oferta de produtos e serviços se mantém minimamente estável, a demanda cresce de maneira artificial, os preços sobem, além, obviamente, de uma desvalorização da moeda, graças aos gastos exacerbados do governo, como nós falamos. Em meio a essa artificial turbinada da demanda, que tem um fôlego limitado, que acelera o processo de desvalorização da moeda, ou seja, da inflação, o processo populista continua a todo vapor quando ele vem a público na televisão e anuncia alguns programas a mais gastos, mais endividamentos, que leva a mais inflação.
chega a ser simplesmente tragicômico o momento que o Brasil está vivendo, mas repito, nada disso foi novidade. Não há genialidade em canais como esse, falamos que o resultado seria isso sempre. Não há genialidade nesse tipo de diagnóstico, sempre foi uma obviedade. E o que ele veio a público anunciou, por exemplo, como o programa Pé de Meia, que vai destinar R$ 1.200, que começa, segundo o governo, a ser distribuído essa semana ainda, só que tem um porém, o orçamento de 2025 ainda não foi aprovado, portanto não há dinheiro disponível para ser distribuído e o governo distribui fora do orçamento, o que o TCU, o Tribunal de Contas da União, já alertou que isso pode caracterizar mais uma pedalada fiscal, mas o governo dá de ombros e simplesmente quer gastar para tentar recuperar uma popularidade perdida, sem perceber que isso acelerará o processo inflacionário. Ele fala que começará a pagar, mas não avisa de onde virão os recursos para isso, porque, como eu falei, o orçamento não foi aprovado. O dinheiro destinado ao Pé de Meia já foi bloqueado em janeiro pelo ministro do Tribunal de Contas da União. Essa decisão se baseou, obviamente, num parecer técnico que afirma que o programa viola as normas fiscais. Depois, no começo de fevereiro, o Tribunal de Contas da União revogou esse bloqueio, mas permitiu o pagamento do benefício, mas concedeu ao governo 120 dias para adequar o programa ao planejamento orçamentário, só que ele ainda não foi aprovado. Portanto, para gastar mais, o governo tem que tirar de outras áreas. E vamos lembrar que o orçamento de 2,3 trilhões de reais, mais ou menos, 94, 95% já tem destino carimbado. O orçamento é engessado. Sobram 4, 5%, algo menos de 200 bilhões de reais, sendo que desses 50 bilhões vai para emendas parlamentares, portanto, menos de 150 bilhões de reais para investimentos de um orçamento de 2,3 trilhões de reais. O governo acelera os gastos dele, tem que diminuir dos gastos discricionários, não obrigatórios, esses menos de 150 bilhões de reais. Tanto é que um estudo do próprio Instituto Fiscal Independente do Senado mostrou que, a continuar dessa maneira, daqui a alguns anos, por volta de 2033, 2034, o orçamento será 100% destinado para a manutenção da máquina pública e não terá nada mais para ser investimento. Ou seja, é algo que está completamente disfuncional. O segundo ponto, que ele veio a público no populismo e anunciou um crédito extraordinário de 4,1 bilhões de reais para fazer o pagamento do Plano Safra. Plano Safra nada mais é do que mais um programa que destina crédito subsidiado a alguns setores do agronegócio. Taxas de juros subsidiadas significa que o governo capta dinheiro, paga uma taxa de juros a quem o emprestou, a uma taxa de juros mais alta do que a taxa de juros que ele empresta. Isso é prejuízo no dinheiro público, mais endividamento. Mais endividamento, o crescimento da dívida segue acontecendo e, obviamente, a moeda vai perdendo valor. Vamos lembrar que crédito extraordinário é alguma despesa para algo imprevisível e urgente. O pagamento para a taxa de juros subsidiada é algo imprevisível e urgente? E ainda o Haddad veio a público e falou que podem abrir mais crédito extraordinário, mais dívida, mais gasto, mais endividamento, que é a origem de todo o problema. E aqui tem um grande ponto a ser levantado. Depois das pedaladas da Dilma, uma mudança para tornar mais rígido o orçamento, mais difícil de fazer as pedaladas, obriga o governo a ter o orçamento destinado àquele montante que ele subsidiará em taxa de juros. Como o orçamento não foi aprovado de 2025, não há dinheiro disponível para o Plano Safra. Além, obviamente, de toda a disfunção que um sistema de subsídio gera. E o governo libera crédito extraordinário que teria que ser para algo urgente e imprevisível, uma vez que o dinheiro está bloqueado. Tudo pode levar a mais pedaladas fiscais. E é interessante analisar que em menos de 2 meses, 99,5% do dinheiro previsto para o Plano Safra já foi comprometido. Olha o nível de populismo do próprio governo. E vamos lembrar que liberação de crédito extraordinário fica fora do arcabouço. Não entra naquela regra em que ele vem a público e diz que está muito próximo de atingir a sua própria meta, depois de ter mudado 2 vezes a regra e mesmo assim não ter atingido, e destinando recursos, bilhões e mais bilhões, fora do orçamento.
Olha que interessante isso. E o terceiro ponto que ele falou, farmácia popular. 41 medicamentos de graça. Quando algo é de graça, você é o produto. Fique atento, você paga muito mais para isso do que você poderia pagar se não houvesse esse populismo barato. Inclusive, ele falou da distribuição de fraldas geriátricas gratuitas. Nada é de graça. Está sendo cobrado na outra ponta e o governo se financia através da inflação, que todos nós pagamos. O outro ponto, para finalizar, é a liberação do FGTS, em que eles farão pagamento de até R$3 mil para 12 milhões de brasileiros. Segundo algumas estimativas, serão pouco mais de 12 bilhões de reais injetados na economia. Esse ponto não produz déficit, porque esse dinheiro já está lá depositado, mas ele estimula uma demanda sem um incremento da produtividade, o que estimula a inflação. Aqui vale mencionar que eu sou radicalmente contra a existência do FGTS, porque o governo toma de maneira forçada uma parte do dinheiro do trabalhador, o governo decide as regras quando esses trabalhadores podem resgatar esse dinheiro e mais, remunera o capital do FGTS a uma taxa de juros que é a metade da taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Portanto, um roubo legalizado descarado. Claro que ele vai dizer sempre que é para sua proteção. Pois bem, o que mostra que o resultado de uma queda da aprovação vem por conta de medidas populistas ao longo de todos os últimos anos, que começou lá atrás no Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, quando o nível de dívida, ainda no primeiro governo da Dilma, era aproximadamente 55% do PIB. Hoje, ultrapassamos 80% do PIB. Portanto, ao longo dos anos, o nível de dívida vem crescendo, a irresponsabilidade fiscal cresce. E quando ele vê a popularidade dele em queda, porque o resultado de irresponsabilidades é sempre uma moeda desvalorizada, portanto, inflação, o que ele faz é vir a público na televisão e acelerar mais medidas populistas, mais daquilo que gerou o problema inicialmente. Lembre-se, o Brasil é como um macaco pilotando um Airbus, como disse a Legacy. Agora, oportunidades sempre aparecem. O Brasil não está nem perto de dar calote na sua dívida. A taxa de juros extremamente interessantes com títulos públicos acima de IPCA mais 7. Não é uma recomendação de investimento, mas é uma clara e nítida oportunidade, assim como ações em bolsa brasileira, ao dolarizar alguns ativos, empresas extremamente sólidas, estão com preços de 2008, 2009 e mais. O dólar com o recuo que deu agora, aproveite para dolarizar uma parte do seu patrimônio. Lembre-se que desde 1994 o real já perdeu 88% do seu poder de compra. Repito, não é uma recomendação de investimento, mas me mande uma mensagem no brunomusa.com.br/investimento, no singular, sou eu mesmo que respondo, entendo o teu perfil e aí sim a gente vai mais especificamente na origem do problema. No caos, há oportunidades, mas com esse governo não há a menor perspectiva de melhorar. No ano passado, o Brasil já foi a pior bolsa do mundo. Portanto, acredito que ainda pode cair, mas é um espaço menor para queda. Quando esse sujeito não estiver mais na presidência, seja ele qual for, teremos longe de alguma coisa perto do ideal, mas qualquer mudança de mentalidade há um espaço tremendo para a valorização do Brasil. Seguimos.